Graça e paz, igreja. Como vocês estão nessa noite? Como está o seu coração essa noite? Hoje eu e a pastora estávamos conversando, né? O pastor Rodrigo, ele está em viagem, né, a trabalho. Então a pastora conversando ali, né, antes do culto. E ela falou: poxa, Davi, eu sinto no meu coração, eu senti uma ansiedade, né, sobre o que Deus vai fazer nessa noite. E nós estávamos conversando. E eu falei para ela que era exatamente o mesmo sentimento que eu estava sentindo, né? O pastor Rodrigo, uma bênção, mas eu creio que Deus tem algo especial para nós nessa noite. Deus quer falar conosco essa noite. Deus quer falar grandiosamente. Então, nada mais do que nós prepararmos para isso. Quando você vai num casamento, vai numa festa, você vai de qualquer jeito? Não vai. Você tem todo um preparativo. E para adorar a Deus não é diferente. Você não ora de qualquer jeito. Você não chega até o Rei dos Reis de qualquer jeito. Lógico, a simplicidade, em qualquer lugar, com certeza. Mas tem todo um preparativo, o nosso coração. A nossa mente, aonde está ligada? Aonde a nossa mente e o nosso coração está ligado? E hoje eu peço para vocês, estejam ligados nos céus. Esteja ligado com o nosso papai. Então, peço para a igreja se colocar de pé, para nós dar início, invocando esse nome santo, poderoso que é o nome de Jesus. Crendo que Ele já está aqui nessa noite. Crendo que Ele vai fazer maravilhas nessa noite. Crendo que você que veio com ansiedade, início de depressão, que nessa noite, em nome de Jesus, vai ser liberto. Que nessa noite, em nome de Jesus, essa dor que você tem, vai embora. Essa angústia, em nome de Jesus. Igreja, comece a adorar então ao nosso Deus, soberano Deus, Pai querido, Senhor. Nessa noite, Senhor, estamos na Tua presença, Deus. Senhor, com o coração puro, Pai, e o espírito reto. Cria em nós, Papai. Cria em nós, Senhor, um coração puro e espírito reto, Senhor. Pai querido, Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, apresentando os nossos corações, Pai. A Tua palavra nos afirma que Tu és o Deus que esquadrinha o coração do homem. Pai, esquadrinha os nossos corações, Pai, e quando o Senhor fizer, Pai, possa encontrar para algo bom, Senhor. Pai, se há algo em nossos corações, Senhor, que não agrada ao Senhor, Pai, Senhor, mude, Senhor, transforma, Pai, nos convença, Pai, do pecado, nos convença do que nós estamos fazendo errado, Papai. Oh, Santo Deus, Pai querido, Senhor, mova, Senhor, o Teu Espírito Santo nessa noite, faz milagre, faz maravilhas, Pai. A Tua palavra fala que as maravilhas, os milagres nos acompanhariam, Senhor. Então, Pai, nós crendo nessa palavra, Senhor, nós cremos nessa palavra, Senhor, e crendo, Senhor, nós em nome de Jesus declaramos: depressão vai embora em nome de Jesus, ansiedade vai embora em nome de Jesus, tristeza vai embora em nome de Jesus, Senhor, e receba em nome de Jesus, você cura. Recebam bênção, recebam transformação, recebam unção, recebam a alegria do Senhor. Que você possa nessa noite sentir a alegria do Senhor. Então, Senhor, muito obrigado, Papai. Obrigado, Senhor, porque nós cremos, Pai, que o Senhor já está aqui. Cremos, Pai, que Tu falará grandiosamente mais e mais em nossos corações, Senhor. Estamos preparados, Pai. Prepara a terra dos nossos corações para que dê fruto, Senhor. 1 por 60, por 90, por 100, Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Quem crê aqui que Deus usa a pastora Karine? Quem crê aqui? Amém, e Deus usa, e Deus fala. Então não vai ser diferente essa noite. Pode ter certeza que Deus falará comigo e com vocês. Pode ter certeza. Deus é Deus Pai, Ele anseia por falar conosco. Mas nós temos que ouvirmos. Então nós temos que ter o coração aberto. E nós cremos, temos certeza que Deus já falou com ela. E ela falará conosco agora através da boca da pastora. Em nome de Jesus. Papai querido, Senhor, aqui está a Tua serva, Deus. Senhor, obrigado, Deus, pela vida dela, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor já falou com ela, Senhor.
Nós cremos, Pai, que o Senhor já separou, Senhor, o dia de hoje, Pai. O Senhor separou essa hora, Pai, para falar com cada um aqui nesta noite, Senhor. Pai querido, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor tem uma palavra para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Todo eu, Pai, cala agora, em nome de Jesus. Toda mente dispersa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se possa se concentrar na Tua palavra. Pai, todo, Pai, passarinho, Pai, todo, Pai, inimigo que quer roubar semente, Senhor, no coração do seu povo, Pai, possa ser repreendido e expulso em nome de Jesus, Papai. Pai, que os nossos corações, Papai, possam estar preparados para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, que em nome de Jesus as pérolas, Pai, serão aproveitadas, Pai, e não pérolas, Pai, jogadas fora, serão aproveitadas e terá muito valor, Senhor. Então, Pai, muito obrigado, Pai. Continua falando conosco, Senhor, através de sua serva, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Graça e paz seja com cada um de nós, amém? Abre a sua Bíblia em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo é muito conhecido e às vezes a gente decora ele, tem ele memorizado a primeira parte, todas as coisas cooperam para o bem. Você já declarou isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que eu quero falar hoje, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a tua vida, amém? Que às vezes não é igual o que tem para mim. Quem está sentado do teu lado tem um chamado, um propósito, e às vezes é o mesmo Deus, mas é diferente. E glória a Deus por isso, porque o corpo tem muitos membros e cada membro tem uma função, cada membro tem um propósito. Só que é isso que eu quero falar hoje, de propósito. Como compreender que há um propósito? Abre comigo agora Filipenses 2, capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, verso 13. Eu vou ler na versão mais antiga, Almeida, revista atualizada. Eu peguei também na versão que estamos lendo a Bíblia este ano, nova tradução da linguagem de hoje. Na versão Almeida fala: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a minha vontade. Segundo a sua boa vontade. O que está dizendo aqui? Que Deus ele começa a colocar algo em nós, o querer e o realizar. E às vezes você começa a entender que ali é um chamado, é um propósito, porque tem um negócio em você e aquilo queima. Eu não vejo Deus chamar alguém que odeia fazer alguma coisa. Pode ser que a gente veja como um desafio, tenha um pouco de medo, responsabilidade, mas quando a gente está executando aquilo, você... Né, Maiara? Quando a gente está lá com as crianças e daí a escolinha foi uma bênção e daí você vê que a criança aprendeu um propósito, um chamado. Mas é fácil? Não é fácil. Tem desafio? Se tem! Convido os irmãos a fazerem parte do Ministério Infantil. Reúne 3, 4 crianças é uma coisa. Reúne 10, 14, 15. Mas quem tem esse propósito, esse chamado, se realiza.
Porque é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. E olha essa versão na linguagem de hoje. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Por que eu preciso saber disso? Porque às vezes as pessoas querem nos rotular. E às vezes a gente vê que aquilo não encaixa para a gente. Uma vez ouvi um testemunho de uma pastora, Thalita Pereira, conhece? Ela fala porque ela era esposa de pastor, todo mundo achava que ela tinha que dirigir o coral da igreja. E ela fala que ela não sabe cantar assim afinado. Ela fala que graças a Deus o que sobe é a adoração. Não são as notas musicais, a afinação. Tá entendendo? Às vezes alguém quer te impor uma coisa, mas é Deus que efetua em você o querer e o realizar. É Ele que coloca um negocinho em você que... Não, esse aqui é meu chamado. É quase que nem Davi lá. Ele tinha experiência com a funda, com as pedrinhas, daí Saul acha que para ele vencer aquele gigante tinha que colocar aquela armadura. Cara, coloca a minha armadura. Ele colocou, se sentiu tudo desajeitado. Falou, não é com isso aqui que eu vou vencer. Pegou e tirou. Com o que ele venceu o gigante? Com a pedrinha. Tá entendendo? Você precisa saber o que Deus tem colocado em você. Você não pode ser o que as pessoas querem que você seja. Tá entendendo? Você precisa conhecer o que Deus está te chamando. Porque às vezes o que Deus está te chamando pode parecer uma loucura. Mas você, não, está aqui. Ele está operando em mim. Esse querer e o realizar. É aqui que eu vou encontrar o propósito da minha vida. Só que compreender que há propósitos de Deus. Diga essa palavrinha, propósitos. Entender e compreender que há propósitos de Deus na nossa vida faz a gente desfrutar de paz. Por quê? Porque esses propósitos, eles vão se desenvolver ao longo da nossa trajetória. O tal do processo. Se eu não compreender que há propósitos em todas as coisas que eu posso estar passando, eu fico perdida. Então, porque, queridos, o que eu tenho refletido ultimamente? Nem tudo é uma questão de ter fé ou não ter fé. Vou repetir. Nem tudo é uma questão de ter fé ou não ter fé. Às vezes é uma questão de entender propósitos. Tempo de Deus naquele propósito, aquele processo que Deus vai permitir que você passe, e não é uma questão se você tem fé ou não tem fé. É uma questão de você discernir. Há um propósito nisso aqui. E eu preciso aprender de Deus o que eu preciso me atentar ao que Deus quer me ensinar nisso que eu vou passar, nisso que Ele está permitindo. Faz parte do propósito. Mas às vezes não é uma questão de você ter fé ou não. É questão de você entender que há propósitos. Porque senão você vai passar situações onde você vai se frustrar e vai dizer, cadê Deus? E Deus está lá agindo. Deus está operando. Deus está operando em você, no teu interior. E você tem que aprender lições. E Deus está te moldando. Deus está te lapidando. E você... Ah, Deus está nisso. Nessa dificuldade. Tá. Você vai ver hoje. Abre no livro de Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3. Querido, eu não vou pregar aqui sobre esse texto tudo, eu só quero citar porque eu creio que é um texto que a igreja já conhece. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra a história de serem jogados na fornalha? Pronto, você já está sabendo a história.
E por que eles vão ser jogados? Por que eles vão ter uma sentença na vida deles? Uma sentença de condenação, não é? A sentença não era, vai sentir um calorzinho aqui. A sentença era de morte. Mas, gente, por que eles estão passando por isso se eles eram homens de oração? Homens que decidiram não se prostrar diante de outros deuses. Havia um decreto que não era mais para eles orarem ao nosso Deus. E eles, mas vale obedecer a Deus do que a homens, eu não vou deixar de orar. E viram eles orando e buscando a Deus. E uma condenação vem. E olha o versículo 16 de Daniel 3. Sadraque, Mesaque e Abednego, vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Responderam assim, rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, rei. E mesmo que Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Olha a profundidade, igreja, desse texto. Eles declaram, se Deus quiser, ele pode me salvar dessa fornalha. Mas mesmo que ele não me salve, eu não vou deixar de adorar ele. Isso nos faz entender, pessoas que poderiam entender se Deus tem outros propósitos. Por que eu estou falando isso? Que às vezes a nossa fé, a gente quer colocá-la em prática, como se a nossa fé vai nos livrar de passar perto de uma fornalha. Tipo assim, eu sou fiel com Deus, eu faço o meu devocional, eu oro. Então, Deus não vai permitir que eu seja jogado numa fornalha. Às vezes a gente cria uma fé que vai nos livrar dessas coisas. Está entendendo? Deus não vai permitir eu passar, eu ser jogada. E essa palavra, uma vez eu estava indo para fazer alguns exames e eu estava apreensiva. E no caminho da clínica, o Senhor falou assim comigo, Espírito Santo, doce Espírito, por que você está com medo de entrar na fornalha? Aí eu fiquei constrangida, porque é como se o Espírito Santo desvendou todo aquele turbilhão de sentimento, porque eu estava ansiosa, eu não consegui comer aquele dia, entendeu? Porque eu estava naquela expectativa. Será que vai se confirmar um diagnóstico? Quem já teve um pouco de ansiedade sabe, me bloqueou o apetite, eu não conseguia comer aquele dia. Aí eu falei, é como se o Espírito Santo desvendou o que eu estava sentindo. Eu estava sentindo medo de entrar na fornalha. Aí no mesmo instante que ele falou assim, por que você está com medo de entrar na fornalha? Se foi lá dentro que eu dei livramento. É lá dentro, igreja, que se revelou o quarto homem. Foi 3 jogado quando Nabucodonosor viu. Estou vendo 4. Passeando livremente. E o quarto homem tem aspecto que parece um anjo. Se você não entende que Deus tem propósitos em todas as coisas, você já perde tua fé só quando alguém fala, você vai ser jogado na fornalha. Ai, Deus! A gente não é assim? A gente sofre por antecipação. Às vezes a gente nem foi jogado ainda, já está sofrendo, já está preocupado, já está ansioso.
Por isso que esse ano é o ano da renovação da mente, a mente renovada. E eu estou experimentando na minha pele todas as situações e circunstâncias, entendendo que Deus me abandonou? Não. Entendendo que Deus está permitindo eu passar por coisas e eu vou usar isso para a glória de Deus. É fácil? Não é fácil. É fácil você ir para um UPA, pedir ajuda para o teu esposo, dizer, me leva que eu estou fraca, que eu não consigo comer. É fácil? Não é fácil. Mas chegar lá, eu lembro até hoje do rosto da mulher que me acolheu na triagem. Deus estava lá. Deus estava lá. Ela me olhou. Aquele olhar era do Espírito Santo. Ela me olhou, botava a mão assim. Calma, calma. Eu estou vendo que você está ansiosa. Porque, irmãos, eu passei um período onde o inimigo ele busca brechas, né? Ele busca brechas. Diz que ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E graças ao Senhor, eu e meu esposo não brincamos de ser crente. Temos uma vida de oração, uma vida de devoção ao Senhor. Mas ele encontrou um jeito de querer entrar na nossa casa. Credo, pastor. Não tinha outra legalidade na nossa vida, pois quis entrar através de um MDF, você acredita? Colocamos na nossa sala, só para você entender o nível de batalha que eu estava enfrentando. Colocamos na nossa sala um MDF cinza, um amadeirado e um detalhe do painel marmorizado. No dia que foi colocado esse MDF marmorizado, foi o dia que eu e o pastor Rodrigo caímos de cama e que naquele domingo seguinte não teve culto. Vocês lembram? Que a gente estava mal. Mas foi naquela noite. Eu fui para a sala, eu olhava para aquele MDF, eu peguei o óleo, ungi, eu falei, está repreendido. Deus que criou as pedras, Deus que criou os mármores e batalhando. De repente eu estava lá e o Rodrigo tinha chegado em casa e falou, eu estou sem força. Eu falei, eu também, a gente caiu de cama. De madrugada ele me levanta e vem marchando assim, com óleo ungido e me taca naquele painel. Falei, por que você está fazendo isso? Ai, você tem alguma coisa nesse painel, não sei o quê. Só que, irmãos, a gente foi relutando. Deus que criou as pedras, Deus que criou e repreendia. E eu com muitas batalhas, porque eu creio que assim, não digo que é só isso, mas intensifica. E tive sonharada com a minha mãe, e sonho não era bom. Sabe aquela coisa que quer trazer perturbação? E daí intensificou, tipo, parece uma opressão assim em mim. Gente, eu estou abrindo aqui meu coração, hein? Vinha uma opressão tão grande que eu chorava. E eu dizia, Rodrigo, ora por mim. Eu sinto morte. Eu olhava, eu não conseguia ver meu futuro. Eu não conseguia ver um futuro, não conseguia ver minha vida para frente. É como se ali estava acabando a minha história, para vocês terem noção do nível de batalha. Esposos, orem por suas esposas. Meu marido não me questionou, ele me abraçou, me acolheu, pegava a minha mão, a gente se ajoelhava na sala e ele orava e ele intercedia. Eu falei, amor, se eu estou pedindo, é porque eu estou identificando que o inimigo está agindo, mas eu não aceito, eu não quero que isso seja a realidade da minha vida. Você está entendendo? Quando você sente uma opressão, confesse. Declare, porque é como se você está reagindo no mundo espiritual, entendendo o que está acontecendo e você não quer ficar naquilo. Enfim, irmãos, resumindo, foram alguns dias de batalha espiritual, porque eu já tive experiências sobre coisas consagradas. E num sábado à noite, eu olhei para aquele MDF e falei, chega. Falei, amor, pesquisa aí sobre esse MDF. MDF Atena, da marca Arauco, lá no site. Inspirado na deusa grega Atena,
estava lá declarado, explícito, uma inspiração. Inspirado na deusa grega Atena em toda a sua força, e nós estávamos sem força, e sutileza. Tá aí. Falei, Rodrigo, eu não sei você, mas eu vou mandar o marceneiro arrancar isso aqui, não importa se a gente tem que refazer, não importa. Porque, né, Davi, já tive a experiência, uma vez o Davi com batalha espiritual, eu tive um sonho, e no sonho eu falava, Davi, tem um objeto consagrado no teu quarto. Davi era solteiro ainda. E tinha coisa, lembra, dona Cida? E não conseguia. O que você sentia, você lembra? Não conseguia dormir. Não conseguia dormir de madrugada, mexia no meu cabelo. Opressão, tinha orando, coisa. Orando, ajoelhado, de repente meu quarto ficou dia, com uma luz. Aí eu me lembro que eu falei, Senhor, será que foi um anjo, né? Eu falei, Senhor, isso vem de ti? Aí meu coração pegou fogo, queimou de uma voz muito forte no meu coração. Não, isso não vem de mim. Aí eu, meu Deus do céu. E eu tive um sonho, eu lembro de uma sexta para sábado, assim, no sábado, época do MSN, mandei mensagem pro Davi. Trabalhava de secretária lá na Caneco Informática. Mandei mensagem pro Davi e falei, Davi, cara, não sei se eu comi alguma coisa pesada essa noite, cara, sonhei com você e no sonho eu só falava assim, tem objeto consagrado no teu quarto. E no sonho eu falava com ele e na diagonal eu via o pastor Rodrigo cruzando assim, como se entrasse no quarto. Aí ele, pastora, ninguém tá sabendo, eu tô passando isso. Falei, então Deus revelou o que é. Falei, ó, e no sonho, eu sou mulher, não sou eu que vou entrar no teu quarto não, meu filho. É o pastor Rodrigo. Aí, no sábado foram, tinha muita coisa da sua madrinha, né, falecida, correntinha, de consagração de coisa, livro. Pegamos, na época a igreja era aqui era a salinha das crianças, que tinha uma porta, aí queimamos no fundo, aí na segunda, eu, Davi, como é que você dormiu? Que nem uma criança, pastor. Então, eu tinha entendido que aquilo tinha que tirar, porque eu não vou deixar o inimigo ter brecha. Legalidade. Irmãos, no dia que foi tirado aquilo, saiu aquela opressão. Eu tive que lidar com alguma ansiedade normal, de coisas, de acontecimento, de coisas médicas e normal. Sabe aquele friozinho que... Ai, mas aquela opressão de morte, nunca mais, graças a Deus. Então, Deus é aquele que revela as coisas, porque Ele quer te abençoar. Então, nós temos que entender que a propósito, por exemplo, eu passei por isso, e é um propósito que eu tenho agora, às vezes, de alertar você sobre coisas que você tem na tua casa, sobre objetos, sobre coisas, né? A Pri também me contou, eu compartilhando com ela, um presente que o Dani tinha ganhado. E não começou a acontecer coisas? Começou a acontecer coisas. E aí ela teve sonho, você teve sonho também. Até que, menino, tem coisa que não é você orar. Tem coisa que é consagrada, você tem que tirar da tua casa. E fizeram, né? Diga, Davi. As madrugadas, né, Davi? Já socorremos, né? Pastora, veio aqui em casa. Enfim, mas é real, gente, o mundo espiritual. Mas em tudo dai graças, estou aqui viva, estou aqui testemunhando, estou aqui alertando você. Se sente uma coisa esquisita em casa, veja o que você tem de objeto. Não é o foco aqui nessa noite, mas eu quero dizer, eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, falaram, se Ele quiser, Ele poderá nos salvar. E é isso que eu penso, se Deus quer, Ele pode fazer tudo na tua vida. Mas aquilo que talvez Ele disse como um não momentaneamente, não quer dizer que Ele não esteja com você. Você tem que entender que há propósitos. Lembra que eu falei que nem tudo é uma questão de ter fé ou não? Quem aqui tem fé que Deus cura? Aí você vai com toda a tua fé. Pastora Tânia pode acompanhar, que ela conhece essa área. Vai lá, né, pastora Tânia, lá na oncologia. E aí você vai com toda a tua fé, orar um por um em voz alta e decretar a cura. E aquela pessoa, peraí, ela se sente assim,
Mas eu tenho fé, por isso que eu não desisti, por isso que eu estou lutando, por isso que eu estou aqui fazendo o tratamento. Está entendendo? Às vezes a gente, até a nossa oração, pode machucar alguém. Que a gente quer impor para a pessoa uma coisa e não está entendendo, às vezes, que há propósitos nas coisas. Você está entendendo? Se você não entende isso, aí a pessoa ela foi lá, orou, eu não fui curada, então eu não tenho fé. Então... Não. Você tem muita fé porque você é a maior guerreira. Está entendendo? Nós precisamos entender que há propósitos nas coisas, queridos. Nem tudo é uma questão de ter fé ou não ter fé. É questão de entender propósitos. Pastora Tânia passou, minha mãe passou. E se Deus quer levar ela para testemunha? Gente, é entender propósitos. E você precisa entender que Deus é um Deus de propósitos. Eu estou passando coisas que eu estou entendendo propósitos, que não é uma questão, você tem fé ou não tem fé? Você crê ou não crê? Eu sei o que Deus está aqui, ó. Ele efetua em vós o querer e o realizar. Eu sei o que Ele está ministrando aqui no meu espírito. Então, qual que era o propósito aqui? Na fornalha. O nome do Senhor foi glorificado. Eu não vou ler tudo porque nós vamos ter um outro texto, mas eles foram jogados. Nabucodonosor viu o quarto homem lá na fornalha. Ficou admirado porque nem um fio de cabelo foi chamuscado. E detalhe, se você conhece a história, quem jogou eles lá, só do calor foi morto. Então era algo sobrenatural. Aí, quando ele vê, gente, eles estão lá e estão passeando ainda. Manda tirar. Aí é um decreto o quê? Para que adorassem ao Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. E, se você for ver, você está aberto aí ainda? Daniel 3? Então você sabe a história, eles falam agora é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego que vai ser adorado, porque ele é um Deus verdadeiro. Mas daí, olha um propósito legal aqui que acontece, no verso 30. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Aí eu digo assim, ó, eu já ouvi palavras assim, ó, uma profecia. Te vejo entre os grandes. Amém, se é de Deus vai se cumprir. Te vejo entre os grandes. A pessoa fala como fosse até políticos e coisa. Aí eu vejo na história. Você conhece a história de José? O que José sonhava? Fala a palavra em Gênesis 37 que ele tinha 17 anos. E ele começou a ter uns sonhos. Aí ele sonhava com as espigas. A espiga dele, os feixes. O dele se erguia e os outros se curvavam. Aí as espigas também. Gente, aí o que ele passou? Nós vamos ver hoje na palavra. Mas você precisa entender que Deus é um Deus de propósitos. Talvez Deus tenha para você estar com os grandes, porque depois José esteve com os grandes. Mas até chegar lá, ele teve que entender que Deus é um Deus de propósitos. E se você não compreende isso, você em algum momento você se fecha, você se trava, em vez de você aprender com aquilo, você fica magoadinho com Deus. Diga, Deus é um Deus de propósitos. E queridos, antes de nós vermos um pouco da história de José, não precisa abrir. Tiago 4:7, você sabe o que diz. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Às vezes, Davi, a gente pensa assim, nossa, eu estou me sujeitando a Deus, vai estar tudo tranquilo e favorável. Diz que depois que você se sujeita a Deus, resistir ao diabo. O que é resistir? Enfrentar. O que é resistir? Se opor. Vem aqui, Simone. Tenta empurrar a minha mão. Ela, pode ficar com a mão. Ela vai vir com força pra cá, pode fazer força. Eu resisto, eu tô fazendo força. Eu tô resistindo. E nessa resistência, o diabo vê. Ela tá reagindo, ela tá se opondo, ela tá resistindo. Aí ele foge. Só que às vezes, na batalha da mente, a gente esquece que isso pode acontecer. Se eu tenho que resistir ao diabo, quer dizer que ele está vindo contra mim. Quer dizer que ele quer fazer força. Quer dizer que como um passarinho quer voar, quer fazer ninho e você tem que espantar. Tá entendendo? Amém? Você tem que entender que existe essa oposição das trevas. Ai, como eu sei disso. Hoje mesmo, querido, eu estava numa ansiedade, uma coisa, mas aquele frio na barriga, porque eu disse, a gente chega, pastor Rodrigo está fazendo tudo. Hoje, não sei quantas vezes a gente fez chamada de vídeo com o pastor Rodrigo que está lá no Paraguai. Não tem nem explicação, né, Davi? Pega o teclado aqui, liga, põe na mesa de som. Não sai som. Não sai som. Apertava. Pastor Rodrigo em chamada de... Então eu estava naquela ansiedade de... E agora, hoje ele não tá, a gente que tem que ligar a mesa de som, tem que ligar tudo. Tá aí o John, né? John, ajudando. Mas eu estava com uma coisa esquisita. Uma coisa esquisita, assim. Eu falei, não. Essa palavra o Senhor me deu. Estava sentada lá no sofá em casa, já tinha tomado banho. Fiz até um chazinho de camomila. Fiz. Mas me deu um start, um negócio, que eu só falei assim. Sai daqui, Satanás! Arreda, Satanás! Sai daqui em nome de Jesus. Eu declaro que eu sou escolhida do Senhor. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, e essa noite eu vou anunciar a palavra do Senhor, que é a verdade que liberta, e eu vou me alegrar aí na casa do... Irmãos, eu comecei a falar em voz alta naquela casa. Para que aquela coisa ruim... Tchum. Gente, fugiu. O diabo fugiu. Mas eu precisei resistir. A Rô estava aqui na igreja comigo de tarde. Falou, você está bem? Falei, parece que eu estou em estado de alerta. Mas continue resistindo. A palavra de Deus é verdade e se cumpre. Dá um chutão no diabo, arreda, resiste, não cede, que ele vai fugir. Amém? Você crê na palavra do Senhor? Só que eu vou dizer uma palavra agora para você. Sim, sim. Não, não. O que passar disso vem do maligno. Há pessoas aqui que estão em dúvida sobre batalhas, se vão lutar ou não vão lutar batalhas. Casamento, família. E essa noite você precisa dizer para o Senhor que você vai lutar. Porque Deus é a favor da família. Essa noite você precisa dizer no reino espiritual que você vai lutar. E você vai acreditar que o Senhor vai ser essa tua força e você vai conseguir resistir ao ataque das trevas. E o diabo vai fugir da tua família. Verdade, você não pode ficar, não sei. Você sabe. Você sabe que a tua família foi constituída com a bênção de Deus, você sabe. Então você lute. Resista ao diabo.
E ele vai fugir. Diga, ele fugirá! Ele fugirá de vós, aleluia! Então resista. E eu separei aqui, queridos, 4 verdades que você precisa ter gravado no teu coração, na tua alma, no teu espírito, para momentos que você não entende ao certo, circunstâncias que você está passando, aquela coisa, será que Deus está permitindo isso? 4 verdades, porque antes da gente ver essas verdades, não precisa abrir, Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a gente não guarda o nosso coração, se eu guardo é porque dele procedem fontes da vida. Se eu não guardo, o meu coração fica contaminado e quando vem, em vez de vida, eu tenho morte. Então eu vou dizer para você 4 verdades que em momentos que você não está entendendo muito bem, sabe aquele, o que eu faço agora não compreendes, mais tarde você vai entender? Às vezes a gente está nesse meio do processo onde não está tudo claro. Mas você tem uma vida com Deus, você ora. Então você crê que é Deus que está no controle das coisas. Primeira verdade. Deus te ama. Você pode falar para quem está do teu lado, olha com aquele olhar profundo e dizer, Deus te ama. Você pode agora colocar a mão no seu coração e dizer, Deus me ama. Querido, eu quero avançar porque nós vamos ver algo da história de José, mas Romanos 5:8 diz que Deus provou, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova de amor já aconteceu. Deus te ama. E Romanos 8:35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? E fala, será tribulação? E não é nessas horas que a gente questiona se Deus ama. Oh Deus! Fala a palavra. Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, o que, igreja? Angústia, tribulação, perigo, espada, fome, nudez. Só que a gente quer ser vencedor sem lutar. A gente quer ser vencedor sem ir para o ringue. A gente quer ser vencedor sem batalhar. Você tem a promessa de ser vencedor, mas lute. Deus será a tua força, Deus vai dar as estratégias. Porque estou bem certo, continuando 38, de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, ó esses demônios aí, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Ó, coisas do presente e do porvir. Aquilo que está para acontecer. Nada pode nos separar. Nem o do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer isso? Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Primeira coisa, verdade. Pastora, eu não estou entendendo a fase da minha vida, o que está acontecendo, uma coisa estranha está acontecendo. O que você precisa saber? Que Deus me ama, Deus te ama. Segunda verdade que você precisa ter no teu coração. Deus cuida de você. Deus cuida. 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você pode dizer isso? Ele tem cuidado de mim.
A Katia está aqui. Numa quinta-feira eu compartilhei com algumas irmãs algumas coisas que eu estava passando. Falei, preciso compartilhar, dividir o fardo. Estou passando por isso, e eu quero que vocês orem por mim. E cada irmã falou alguma coisa. Achei tão lindo que a Katia orou por mim e ela não me colocou assim. Creia, pastora, que não sei o quê, você tem que ter fé. Ela só se emocionou, lembrando do cuidado de Deus para com a vida dela, quando ela teve que passar por um procedimento cirúrgico, que havia risco, né, Kate? Risco dela não poder enxergar mais. E poucas pessoas sabiam disso, e estava ela e o Ivo, e ela falou, pastora, se você tiver que passar por um procedimento cirúrgico, é normal, você vai sentir um medo, um frio na barriga, porque a gente sente quando estão levando a gente. Mas quando fizeram um procedimento, ela abriu os olhos e ela, eu estou enxergando. Ela falou, eu vi o cuidado de Deus, e ela orou por mim, ministrando que eu também iria ver o cuidado de Deus na minha vida. Isso é uma pessoa que entende de propósitos. Que não é tudo uma questão de ter fé ou não ter fé. É questão de você crer que mesmo em algo que você tenha que passar, uma enfermidade que você tenha que enfrentar. Quem nunca aqui foi no médico? Eu creio que Deus está lá no UPA também. Eu nem terminei de contar aquela história do UPA, né? A mulher que na triagem, era Deus ali, porque me senti abraçada. Quando passei com o médico, não, e foi tudo assim, ó, num piscar de olhos. Eu voltei da triagem, já estava consultório 1, consultório 3. Fui no médico. O que está acontecendo com você, cara? Que médico do UPA que quer te ouvir, gente? Aquele olhava fundo nos meus olhos. Fala para mim o que está acontecendo. Ai, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, e eu não sei, e acho que eu não superei o luto da minha mãe, porque era aquela coisa da opressão que estava intensificando, eu tive sonharada com a minha mãe, eu estava muito fragilizada nas minhas emoções. Já viu um médico do UPA falar da vida pessoal dele? Karine, a gente precisa lidar com essas coisas. Deixa eu te contar. Eu perdi o meu vô no dia do meu aniversário. E eu precisei fazer o enterro do meu vô no dia do meu aniversário. Porque daí, queridos, são coisas que eu depois fui na psicóloga. Eu carregava um negócio em mim, porque, para quem não sabe, a gente não falou para minha mãe que ela estava com câncer. Porque o médico falava, não fale, porque daí ela vai se entregar. Só que daí quando a pessoa morre, você fica, ai, a gente não contou para ela, será que eu tinha que ter contado, não sei o quê. Daí eu estava falando isso com o médico lá, que essas coisas que mexiam comigo, que eu não sei se a gente fez certo de não contar, que não sei o quê. Gente, é coisa da alma, entende? Agora eu já estou, mas é coisa que a alma, né, pastor Valdir? Às vezes eu penso, eu passei por tudo isso mesmo, estou aqui. Glória a Deus. Aí ele, até disso ele tinha um caso para me contar. Karine, quando o meu avô estava lá internado tantos dias, o irmão dele faleceu e a gente não contou para ele. Porque ele já estava no hospital. Você não devia ter contado mesmo para tua mãe, porque daí ela viveu aqueles dias pensando que ela ia viver e não morrer. Enfim, gente, Deus estava lá. Não, ainda não bastasse isso, aí ele falou, vou te dar um soro, né, com vitamina B12, sei lá o quê, um soro e tal. Aí fui para outra salinha. Aí sabe aquelas enfermeiras? Ai, fofinha. Gente, ela era desse tamanhozinho redondinho, queridinha, queridinha, queridinha. Aí eu não acreditei. Tava eu e ela se consolando lá.
que ela perdeu o irmão dela, que agora em março ia fazer 1 ano, que ela estava lidando com situações também, que ela não podia parecer fraca diante da mãe dela, que já era de idade e que não sei o quê. Sabe? Oh, Deus, como são lindos os teus propósitos. De você estar lá, você deixar alguém edificar a tua vida e você também consolar. Isso é você entender que Deus tem propósitos e que Deus pode te usar num UPA, Deus pode te usar num hospital e que não há nada de errado porque eu fui lá tomar um soro. Não é pecado. Entendeu? Então, nós precisamos saber que Deus nos ama e Deus cuida de nós. E eu tenho minhas memórias sobre o cuidado de Deus, até na morte da minha mãe. Todo o cuidado, o quarto que ela estava, os enfermeiros. Gente, Deus cuida. Deus cuidou até do velório dela. Veio 2 pastores, porque ela era sempre membro da Igreja Batista. Veio 2 pastores e meu pai ficou tão feliz que daí trouxe violão, teve pregação, teve louvor, virou um culto. E eu lembro que eu até hoje falo com meu pai, a gente não viu o tempo passar. Geralmente a pessoa está, a hora não passa. Eu nem vi o tempo passar. Eu lembro do velório da minha mãe como algo leve, um culto. E lembro que eu vi um monte de parente que fazia tempo que eu não via. Essa é a memória que eu tenho, porque é um cuidado de Deus. Deus cuida das coisas. E como eu sempre testemunho aqui, como não crer no cuidado de Deus? Aí você vê, meu pai viúvo, 80 anos de vida, agora fez 81. Aí minha irmã foi lá morar com ele, está tendo companhia. Gente, Deus cuida. Fala isso, Deus cuida. Deus cuida. E a terceira coisa que você precisa estabelecer na tua vida, essa verdade, que todas as coisas vão cooperar para o bem. Coloca isso na tua cabeça. Não é para o teu mal. Você está entendendo, filho, filha? É para o teu bem. Mas eu não esperava passar por isso. Calma, que isso vai cooperar para o teu bem. Jeremias 29 diz que Deus tem planos de paz e não de mal. Você precisa se convencer disso. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a quarta coisa, que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus me ama, Deus te ama, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Todas as coisas cooperam para o bem. Você vai estar naquele hospital, Nina, você vai estar não sei o quê, e lidando. Tudo coopera para o bem. Você está passando aquela luta em casa, não sabe mais o que fazer com aquele filho adolescente e não sei o que. Deus me ama, Deus está cuidando disso. Todas as coisas vão cooperar para o bem. E a quarta coisa, você tem que entender. Deus é um Deus de propósitos. Você precisa entender isso. Não é questão de você ter fé ou não. Entender propósitos. Amém? Vamos agora. Agora vai começar a pregação. Sério, agora vai começar. Não, eu vou ser bem breve. Não prometo. Gênesis 37. Você abre aí, qualquer coisa você vai acompanhando. Eu vou tentar relatar a história mais do que ficar lendo versículo por versículo, tá bom? Para a gente agilizar. Então, aqui em Gênesis 37, por exemplo, ali no verso 5, vai falar o quê? Que José tinha o quê? O sonho. E o que era o sonho? No 7. Sonhei que estávamos num campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé. E o feixe de você se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Aí no 9, a parte B ali do versículo, ele fala, eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí
Diz o verso 11 que os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Porque ele ficou pensando, que sonho que é esse que meu filho está tendo? Não parece um sonho de uma coisa importante? Não é? Os outros se curvam em uma posição de autoridade, sei lá, um cargo importante. Aí lembra que eu falei que Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Será que era Deus colocando isso no coração dele? Provavelmente. Deus estava dando pistas para ele sobre coisas que viriam lá na frente. Mas Deus é um Deus de propósitos. Mas daí o que acontece? Ele é colocado num cargo de autoridade, o quê? Não, ainda não. O que acontece? Humilhação, desprezo, inveja. Se você vê no verso 18 de Gênesis 37, fala que viram de longe José e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Oh Deus! Peraí, Deus, não tá fechando as coisas, Deus. O Senhor coloca no meu coração que eu vou ter talvez uma posição de autoridade, uma coisa importante. Eu vejo o meu feixe ficando de pé, os outros se encurvando. E agora, plano de me matar. Oh, Deus! Deus. Não, aí eles falam no 19. Lá vem o sonhador. Debochando. Oh, Deus! Vai se cumprir aquilo que o Senhor está colocando no meu coração, Deus? Primeiro, querem me matar. Estão zombando. Oh, o sonhador. E, queridos, aí vai o decorrer da história. Eles querem matá-lo. Aí, se você vê no verso 21, se levanta o irmão dele, o Rúben, e fala, não vamos matar. Vamos só jogar ele num poço seco. Porque Rúben tinha a intenção de depois ir resgatar. Só que, diz a palavra, que arrancaram, verso 23 ali, ó. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa. Lembra essa túnica? Porque ele era o filho da velhice. E o pai dele tinha dado para ele essa túnica. Era uma túnica diferenciada. Aí, Não, eu quero que você pense, igreja. Você no lugar de José. Você no lugar de José. Deus te dá sonho, coisa do seu futuro, é uma coisa legal, maravilhosa, você vai estar numa posição de autoridade. Aí quando vê, o que José está passando? Querem matar ele. Imaginou arrancar a tua túnica, a tua roupa? Como que você ia se sentir? E teus próprios irmãos te jogar num poço? O que você ia sentir? Aí, nessa hora, a gente tem que lembrar. Deus me ama. Deus cuida de mim. Todas as coisas cooperam para o bem. E Deus é um Deus de propósitos. Deus preservou a vida dele, porque daí um outro irmão teve a ideia, tá vindo os ismaelitas ali, não vamos matar, vamos só vender. E foi vendido, o verso 28 diz, por 20 barras de prata. Agora você é uma pessoa que até um preço botaram em você e você foi vendido. É nessa hora, igreja, que às vezes nós estamos passando na nossa vida outra circunstância, mas também algo difícil que parece que está indo contra aquilo que Deus mostrou para você. Não está fechando as coisas. Mas aí, Deus me ama. Deus cuida de mim.
todas as coisas cooperam para o bem. E Deus é um Deus de propósitos. Aí o que acontece? Ele foi levado para onde? Os ismaelitas levaram ele para onde? Para o Egito. Aí pula agora para o capítulo 39. Também vou meio citando, você vai acompanhando aí com o dedinho, tá? Que não vou ter tempo de ler todo o capítulo. Você, no lugar de José, o que você ia sentir? Podem participar. O que a nossa alma às vezes sente quando a gente está passando uma coisa assim? Frustração. O que mais? Injustiça. Traição. Gente, a própria família fazer isso. Abandono porque... Se imaginou? Você era o filho queridinho do teu pai. Aí teus irmãos te pegam e te jogam num poço seco. Não, e fala que quando eles jogaram, eles sentaram para comer. Ou seja, eles não estavam nem aí com o sentimento de José. Vem, ele é vendido. Você imagina? Certamente José olhou para os irmãos. Tipo, o que vocês estão fazendo comigo? Mas você crê que o Senhor era com José? Você ia crer que nessas coisas que talvez você pode estar passando na tua vida, Deus está com você? É isso que nós precisamos crer. Olha o que diz Gênesis 39, verso 1, 2 ali em diante. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o. Então ele foi comprado agora. Comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Verso 4, ali a parte B, diz que ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. E o verso 5 diz ali que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Diga, o Senhor é comigo também. Mas você está entendendo que o fato de Deus estar com ele, ele passou pela provação igual? Porque ele estava ali como um mordomo, como um servo na casa. E ele estava naquela terra do Egito. Só que por que eu estou frisando essa palavra que nós precisamos entender que Deus é um Deus de propósito? Hoje, se nós folharmos a Bíblia, nós vemos que se cumpriu o propósito de Deus. Só que na nossa vida, a gente ainda não folhou tudo as páginas para já ver o final da história. Nós estamos passando o que José está passando ali. Aquela fase de coisas estranhas às vezes acontecer, injustiça, uma traição, uma coisa, e você saber que aquilo está cooperando para o teu bem e Deus vai cumprir o propósito. Isso é guardar o teu coração. Isso é fazer com que naquele lugar que Deus te permite estar, por mais que não é o lugar que você visualizou no sonho que Deus te deu. Eu fico pensando, né, Cal? Quantos já falaram para você, né? Que você vai prosperar e o nome da Cal vai estar aqui, não sei o quê. Vai falar com a Cal. Uns processos que ela passou. Vai falar com a Cal sobre o bolo que desandou. O bolo que chegou no salão errado do casamento. A encomenda que talvez o dia ela esqueceu. Vai falar sobre os perrengues, mas a pessoa tem que estar disposta a passar pelo processo, aprender o que tem que aprender. E eu vejo que José, ele não se fechava. Ai, tô magoado com Deus, porque que Deus é esse que eu sirvo, que me fez ser vendido e está agora aqui no Egito? Ele não se fechava.
Em tudo ele fazia o melhor. E Deus estava com ele. E ele era o melhor naquilo que ele fazia. Ou seja, ele entendia que havia propósitos. Entendeu? Próxima vez que você for num hospital, numa UPA, não fala, Deus, por que você está permitindo? Esteja atento se Deus quer te usar naquele lugar para você dar uma palavra, para você orar com alguém, para você consolar alguém, tá entendendo? É você estar disposta a viver o processo, a você testemunhar. Não se feche, não fique magoadinho com Deus. Ai, eu não vou falar nada, que também Deus está permitindo eu passar isso na minha vida. Deus é um Deus de propósito. Tudo isso fazia parte. Ele não sabia ainda, mas ele já estava em território onde aquilo que Deus estava para cumprir na vida dele, ele já estava ali. Apesar de circunstâncias, ele não está entendendo ainda. Aqui nós vamos ver. E continuando o texto aqui, vai para Gênesis 39. 19. A mulher de Potifar, você lembra da história? Armou para ele. Queria dormir com ele. E ele era fiel ao seu senhor. E disse não, e não, e não. E num momento que estava sozinho, ela que pegou e arrancou a túnica dele. Ficou com a túnica dele na mão. Aí ela inventou a história. Quem você colocou aqui dentro da nossa casa? Queria me desonrar. E era ela que dava em cima dele. Aí, diz a palavra aqui. Vamos ler o 20 já. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Mas o que diz o 21? O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Querido, se você estiver injustamente num lugar, não fique assim, Deus, onde está o Senhor? Por que o Senhor está permitindo essa injustiça na minha vida? Não. Deus, o que o Senhor quer realizar aqui neste lugar? Eu estou aqui porque o Senhor tem um propósito aqui. E ele correspondia a esses processos. Porque ele passou por um processo de se sujeitar. Deus foi tratando o caráter dele. Ele teve que ser humilde, submisso, não é verdade? Então, aprenda os processos que Deus quer te ensinar. E eu pergunto para você, como que você tem correspondido a esse chamado de Deus? Nos processos que Ele tem permitido você vivenciar. Esses processos, como estavam conduzindo José ao centro da vontade de Deus? Cada processo também está te conduzindo. Você fala, pastora, está difícil, mas você está aprendendo? Está orando, está aprendendo a confiar em Deus, a descansar. Às vezes a gente passa situações que a gente não tem o controle. Eu estou passando por isso. Aí você aprende coisas novas de Deus. Aprende a descansar. Aprende a desfrutar do carinho. Aprende a ver que você também precisa de ajuda. Eu estou numa fase da minha vida que eu... acostumada a fazer tudo aqui e ali. Aí, de repente, você pode me ajudar? Processos. Que eu não posso me fechar e dizer por que Deus está permitindo. Aqui, esse processo está me conduzindo ao centro da vontade de Deus. Esse processo que você está vivendo está te conduzindo ao centro da vontade de Deus. Você crê nisso? Amém? E, querido, vou tentar resumir aqui, por causa do tempo. Mas aí você sabe que ele estava preso. Tinha 2 pessoas lá que tiveram um sonho. E não sabiam interpretar o sonho. Aí José fala assim,
Deus é que dá a interpretação do sonho. Ou seja, mesmo lá, ele queria ser ainda um instrumento de Deus. Aí falou, me conta o seu sonho. Sonhei isso, isso, isso. Ó, quer dizer isso, isso, isso. Eu não vou entrar em detalhes do significado, porque não é o propósito da mensagem aqui. Aí o outro viu, o padeiro viu que a interpretação, faz sentido. Deixa eu te contar o meu sonho também. Pá. Só que esse do padeiro, a interpretação era que ele ia... E ele falou. E passou os 3 dias, foram chamados, e o mordomo foi restituído lá na sua função. E o José tinha dito, quando você for lá, lembra-te de mim, lembra? Faz menção do meu nome lá para ele. Se esqueceu. E o padeiro foi. Aí diz a palavra, isso tudo a gente está no capítulo 40, 41. Se passou mais 2 anos. Será que a gente aguenta, às vezes, o tempo que Deus está permitindo a gente passar os propósitos? Se coloca no lugar de José. Não foi 2 dias. 2 anos. Mas diz a palavra que daí foi nesse tempo que o faraó teve o sonho. Que sonho? Você lembra? Das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. E daí, de repente, as vacas magras comiam as gordas e das espigas, mesma coisa, fartura, papapá. Aí ele chamou todo mundo, não tem ninguém que interprete. Aí aquele mordomo, passou 2 anos para isso. Quando eu estava na prisão, que o senhor estava meio bravo comigo, o senhor me mandou lá, eu tive um sonho e tem uma pessoa lá que está lá ainda. Faz 2 anos, ele está lá ainda. Que interpretou. Manda chamar, então. Querido, foi nesse momento que ele sai da prisão. Mas eu fico pensando, se ele tivesse ficado magoadinho com Deus, e quando aquele mordomo e o copeiro estivessem falando do sonho, ele tivesse assim, eu já sei aqui a interpretação, mas não estou nem aí, que se lasque. Porque olha, Deus me permitindo estar aqui. Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente se trava no propósito, no chamado, porque estamos magoadinhos com Deus. Se ele não tivesse interpretado lá, correspondido àquele processo de Deus, no sonho do faraó ele não ia ser lembrado. Então, querido, quer agilizar o teu processo? Corresponda em cada fase. Está difícil? Vê o que Deus está te ensinando. Deus está te ensinando a buscar. Deus está te ensinando a jejuar. Deus está te mostrando que o reino espiritual é real. Irmão, aprenda o que Deus quer que você aprenda. Vai chegar a hora do teu sonho acontecer. E aí o faraó chama. E aí José interpreta. E ele fala, foi Deus que falou com o faraó. E os 2 sonhos é a mesma coisa. Tipo assim, é tão que Deus quer falar que ele lhe mostrou 2 vezes o negócio, porque vai acontecer. Aí José, com uma palavra de sabedoria, de conhecimento, fala, olha, faça assim, assim, assado. De toda a fartura, a 5ª parte, vai guardando, e tal, e tal, e tal. Até que o faraó fala. Aí José fala, coloque alguém para chefiar todo esse... Aí faraó, haveria alguém mais sábio onde há o Espírito de Deus? Você vai ser esse chefe. E aí tem toda essa história. A gente sabe, depois a família de José, não é o foco aqui, foi. Aí ele termina dizendo, não foi vocês, meus irmãos, que me venderam. Eu vou ler, porque Deus vai falar com o coração aqui. Vai para Gênesis 45. Falamos em minutinho, um monte de capítulo, hein? 40, 41. Já estamos no 45. Se você tem curiosidade de mais detalhe dessa história, leia em casa. Gênesis 45, verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui.
porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a região, toda a terra do Egito. Quem entende que Deus é um Deus de propósito, não culpa o outro por alguma coisa que passou. Ele não culpou os seus irmãos. Olha, vocês me venderam, né? Olha, você sabia que eu fiquei até preso? Ele estava compreendendo uns propósitos maiores de Deus. Ele falou, foi Deus que me enviou para cá e para ainda abençoar vocês. Abençoar vocês. Porque é para a preservação das vossas vidas. E depois fazem até o pai dele ir para o Egito, né? Tem toda a história. Então, quem pode te falar sobre o teu propósito é aquele que te criou. Nem todo mundo compreende os processos que Deus está permitindo você passar. Eu estou passando por uns processos, decisões, talvez eu tenha que passar por uma cirurgia. Mas estou vivendo esse propósito. Me deixando ser tocada por Deus, me deixando ser moldada. Eu, uma pessoa muito ativa, que gosto, eu tenho isso de mim, de liderança, de pegar, de fazer, de acontecer, que papapá, papapá. Aí Deus ministra. Eu tenho palavra de Deus que eu vou pregar, vou para muitos lugares. Falei, Deus, então vamos preparar a igreja para isso. Como assim? Eu vou ter que delegar coisas que hoje eu faço? Mês que vem é a Rosana que vai cuidar da ceia. Tá entendendo? Ah, não sei o que, pastora limpa a igreja. Amém, já estamos vendo uma ajudante aí. A gente tem que viver o propósito. Às vezes é dolorido você ter que entregar coisas que tá no teu controle. Agora talvez precisar de uma ajuda, precisar... Tá entendendo? Não é o meu caso, estou entendendo o princípio, às vezes coisa que Deus está fazendo você desapegar. Viva o processo. Porque Deus te ama, Deus cuida. Todas as coisas cooperam para o bem. E Deus é um Deus de propósitos. Vai ver, eu estava assistindo, sabe, Tânia? Pregações da Joyce Meyer. Quem vê a Joyce Meyer, ela tem acho que 81 anos, está ativa, pregando. Aí você pensa, nossa, uma mulher de fé, de oração, não passou nada de perrengue. Vai ver o testemunho da vida dela. Abusada pelo pai. E no final da vida dela, Deus toca o coração dela para ela cuidar do pai até morrer. Passou por um suicídio na família, o irmão mais novo dela não soube lidar com todas as coisas familiares que aconteceu e cometeu suicídio. Diz que ela passou por um câncer de mama, passou por esterectomia, passou por crises de ansiedade, coisas no ministério, nas pessoas que trabalhavam com ela, tudo, gente. Chegou onde chegou, não abafando, não ficando magoadinha com Deus. Você está magoado com Deus por alguma coisa que você está passando? Você está triste por coisas que você está passando? Deus fala hoje, muda o teu olhar. Veja como algo que Deus quer te ensinar a depender dEle.
a lutar, você vai hoje se dispor a lutar, você vai resistir, você vai se sujeitar a Deus, você vai resistir ao diabo. Você achava que a tua fé ia fazer o diabo estar lá longe, querido, ele está ao derredor buscando uma brecha. E ele vai apresentar oposição contra a tua vida. Cabe a você resistir. Hoje eu dei uma voadora espiritual lá em casa, que nem eu falei em voz alta. Na hora eu senti uma coisa ruim sair. Porque às vezes ele quer usar coisas, tipo assim, essas situações, né? Que nem a gente fala, o pastor Rodrigo é uma bênção. Ele também não pode fazer tudo sozinho, só que às vezes, agora hoje é a gente que vai fazer aqui. Aí de repente o inimigo, você vai dar conta? Tem certeza vai dar certo? Aí mexe aqui, não funcionava aqui. Ligou a mesa de som, o som ficava baixo. Aí outra chamada de vídeo. Pastor Rodrigo. Aí essa semana a gente colocou a internet aqui na igreja. Aí ele acessou remotamente o computador até para aumentar o volume. Mas daí às vezes o inimigo quer oprimir. Quer te intimidar. Imagina se o Davi ficasse intimidado. Mas o que a gente resistiu? Vamos lá, Deus vai dar capacitação, a gente é só um teclado, vai funcionar, vai sair som desse teclado. Mas às vezes na nossa vida muitas coisas querem nos... Vamos falar as 4 coisas que a gente tem que gravar no coração? Vamos falar pra gente. Deus me ama, Deus cuida de mim, todas as coisas cooperam para o meu bem e Deus é um Deus de propósitos. Pode se colocar de pé? Queria que você apresentasse agora a tua vida. Queria que você apresentasse agora a tua vida diante de Deus. Talvez coisas que você não entende que você está passando. Ou às vezes Deus colocou no teu coração alguma coisa e você falou, Deus, está certo isso aqui? No sonho o Senhor me mostra eu sendo exaltado. O Senhor me mostra numa posição de autoridade. Está certo isso aqui, Senhor? Está certo esse negócio ser jogado no poço, depois ser vendido, depois ser colocado na prisão. Aí eu interpreto o sonho, só bênção para aqueles outros lá, eles se esquecem de mim. Sim. Você entende? Você conseguiu ver que tudo isso fez parte do propósito de Deus na vida de José? Tudo isso fez parte. E lá no final a gente vê que o sonho Deus cumpriu. Então, aquieta o teu coração hoje. Entenda que Deus é um Deus de propósito, não é que você não tem fé. Você precisa ter fé que Deus é um Deus de propósito. Você não entende a luta que você está passando? Fala, Deus, eu quero corresponder ao que o Senhor quer realizar na minha vida. O Senhor tem um lugar eu vou estar entre os grandes, mas eu quero aprender a humildade, eu quero aprender a ser servo. Talvez Deus vai fazer você passar por esses processos para quando você estiver lá, você não perder a tua bênção. Está entendendo? Então feche os teus olhos. Feche os seus olhos agora e apresente a tua vida diante de Deus. E declare que você crê que Ele te ama, que Ele te cuida, que tudo coopera para o bem. Se você está com esse pensamento, não, isso é uma coisa ruim. Não, vai cooperar para o bem. E eu repito aquela palavra que eu disse. Você que está em dúvida, sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Se coloque agora diante de Deus e fale para Ele que você vai lutar as guerras que você tem que lutar, porque você crê que Ele vai te dar a vitória. Você crê que Ele vai te dar essa força para você resistir a esse ataque das trevas. Não ceda. As trevas, elas querem jogar na tua mente pensamentos. Eu vivi, irmãos, tantas batalhas na minha mente. E olha,
consecutivamente, era dia após dia. Mas em todas elas, irmãos, eu orava dentro de casa, eu andava naquele apartamento, como que marchando, ou seja, eu fui resistindo. E eu estou aqui hoje anunciando a palavra de Deus, estou aqui hoje cumprindo o propósito de Deus para a minha vida, porque Deus, Ele é fiel. Então resista. Você que está se sentindo fraco, você está quase se entregando às mentiras que o diabo tem falado, resista mais um pouco. Se sujeite a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu oro, Deus, para que a tua igreja seja hoje fortalecida, para que a tua igreja tenha discernimento espiritual, Senhor, para saber o que são ataques das trevas, porque nós não podemos aceitar esse ataque das trevas. Nós temos que rejeitar esses pensamentos de destruição, esses pensamentos que querem nos fazer morrer, nos fazer oprimir, não acreditar que o Senhor pode nos livrar. Mas hoje nós vemos, ó Deus, que mesmo naquilo que parece ser difícil, mesmo naquilo que parece ser uma humilhação, como foi para com José, o Senhor estava agindo, o Senhor estava trabalhando, o Senhor diz na tua palavra, e o Senhor era com José, e eu digo para você, meu irmão, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, Ele vai fazer você prosperar, nem que seja nessa prisão, nesse lugar que você está. Mas entenda que Deus é um Deus de propósito. E no momento certo, você vai ser chamado ao palácio. No momento certo, quando você passar por todos os processos, o teu cargo de autoridade, a tua evidência ali como uma pessoa de autoridade, Deus vai fazer acontecer. Mas viva os propósitos. Viva cada processo. Abençoa, Pai, a tua igreja, fortaleça a tua igreja. E nós declaramos a nossa mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Nós declaramos que nós temos a mente de Cristo. Ainda que o diabo jogue setas, ainda que lance pensamentos, nós rejeitamos e declaramos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós declaramos como igreja que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não vai ser essa tribulação, não vai ser essa angústia, não vai ser essa perseguição que vai nos separar do amor de Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus. E eu peço a Ti, Deus, oh papai, somos Teus filhos. Somos Teus filhos. Ai, é isso que o diabo tem raiva. O diabo não é filho. Nós somos filhos. Igreja, vede quão grande amor Deus tem por nós, nos chamando de filhos. Filhinhos. Filhinhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque Tu tens o controle de tudo, Senhor. E mesmo aquilo que hoje nós não entendemos, confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tem mãe que está passando luta aqui e não está entendendo. Deus diz para você, você está na escola do Espírito Santo. Você está fazendo a escola do Espírito Santo. Não chore mais. Não se desespere mais. Deus te dá agora uma paz que excede todo entendimento, porque você entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. E por mais difíceis as situações que teu filho, tua filha está passando, tudo isso vai ser experiência e você vai ajudar outras mães. E o teu testemunho vai ser para a glória do Senhor. Deus está te dando autoridade. Só quem passa por algo tem autoridade para falar sobre aquilo.
Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E enquanto Israel, você pode chamar lá em cima as crianças? Enquanto é chamada as crianças, enquanto a equipe de louvor vai vir para cá, abrace pelo menos uma pessoa e diga para ela: Deus te ama, Deus cuida de você, todas as coisas cooperam para o teu bem e Deus é um Deus de propósito. Diga isso.